Então é muito mais sério do que o caso de Adão e Eva. Porque Deus tem que perguntar: ei, Adão e Eva, cadê vocês? Senhor, nós estamos com medo. Ué, porque nós estamos no... Como é que vocês sabem que vocês estão no... O que vocês fizeram? Porém, hoje, gente, a coisa é mais séria. Ele está dentro de nós. Fala para o teu irmão, a coisa é tão séria que ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Ele não vai precisar vir, filha Irenice, o que você está pensando agora? Aí você tem que falar, não, porque agora ele está dentro de nós. Porém, Adão, lá no jardim, perdeu esse lugar de intimidade com Deus. Amém? Ele perdeu o seu altar. O que é altar? Eu quero que você guarde essa pergunta dentro de você. O que é um altar? Ele perdeu, queridos, o seu lugar de comunhão, o seu lugar de entrega. Quando Adão é expulso do jardim do Éden, Deus está falando para ele: a nossa intimidade acabou. Lá fora, eu não vou vir conversar contigo todos os dias. Lá fora, você vai cuidar da sua vida. Lá fora, você vai sentir dor. Lá fora, você vai ter que suar para ganhar o pão de cada dia. Lá fora, o lugar de intimidade comigo acabou. Adão perdeu o lugar celestial. E quando ele perde esse lugar de intimidade com Deus, esse lugar celestial, que é o Espírito, no Espírito, ele afetou toda a sua alma. Por quê? Porque antes, ele tinha um espírito. E é nesse espírito que Deus, na viração do dia, vinha e poderia ter um acesso a Adão. E a sua alma poderia ser governada por esse espírito. A igreja está entendendo isso? Ele perdeu esse lugar. O homem virou almático. Tudo é na alma. E a sua alma foi afetada, porque ele não tinha mais a comunhão com Deus. E aí ele começou a destruir o corpo que foi tão perfeito. Amém? Ele começou a ter dores físicas, emocionais. Ele começou a ter solidão, inveja, ódio, raiva. Tudo isso não é no espírito, queridos. Ninguém tem ódio, inveja, raiva, dor, tristeza, alegria no espírito. Tudo isso de ruim é na alma do ser humano. Porque o lugar de intimidade, o altar, foi quebrado. Mas ele não foi eliminado. Adão, quando ele peca, ele fica com a sua alma, sua visão distorcida. O seu altar distorcido. Perdão, não a alma. A alma também, mas o altar. Mas não fica eliminado. É por isso que Cristo é a luz nas nossas trevas. O espírito do homem fica em trevas. E quando ele está em trevas, não tem como Deus falar com este homem. Não tem como Deus guiar este homem. E aí a alma fica livre para fazer o que bem entender. Porque na luta do espírito contra a carne, o espírito não está ali fortalecido. E a carne governa, gente. A carne governa. Carne é alma mais corpo. Carne é alma mais a necessidade desse corpo, amém? Isso é carne. Por isso que a Bíblia diz que o espírito luta contra a carne. Adão, quando ele perde a intimidade com Deus, quando ele estraga o seu altar de consagração, e esse é o foco desta noite, ele perdeu a visão celestial. E a visão de Adão baixou, e a visão dele agora é só terrena. Terrena, só terra. Ficando a imagem de Deus. Lembra do princípio, Gênesis 1:26? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, completamente distorcida. Porém, eu quero que você guarde algo no seu coração. Não foi eliminada, não foi destruída. Ficou totalmente distorcida, totalmente apagada, ficou em trevas. E durante anos, Deus tenta resgatar o homem através da sua história. Em Colossenses 3 diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Somente nas coisas lá do alto. E não nas coisas dessa terra. Porque é lá que Jesus está. Jesus não está na terra. O tempo de Cristo na terra passou. Acabou. Quem está na terra agora é a igreja, o Espírito Santo.
E uma vez que nós conhecemos esta verdade da libertação que Cristo veio fazer, nos levando novamente a olhar para o alto, nós precisamos compreender uma necessidade que todos nós temos, de que sou um espírito e eu preciso voltar para Deus. Diga para o seu irmão, eu preciso, e você também, se voltar para Deus, para aquilo que realmente importa. Amém? Nós precisamos entender que Jesus, Adão foi feito alma vivente. Cristo, o Espírito que vivifica. Nós precisamos compreender que Jesus na cruz veio trazer a possibilidade, gente, de eu voltar a ser colocado na posição que Efésios 2 me diz. Aqueles que ressuscitaram com Cristo estão assentados com Ele. Diga para o seu irmão, mas você está aqui, irmão. Como é que você está lá? E aí, igreja? A Bíblia afirma isso. Não, pastor, é quando eu morrer, quando eu passar para a glória. Não, 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 não. Você está sentado com Ele lá. Fala para o teu irmão, é no Espírito. No Espírito nós estamos assentados, porém, ainda caminhamos em terra. E é aí que acontece a briga entre o Espírito e a carne. Porque Deus quer habitar dentro de nós. E quando nós entregamos a vida a Jesus, compreendemos que precisamos do Senhor, precisamos de salvação. Que lá atrás o primeiro homem pecou, perdeu o lugar de intimidade com Deus. E como herança de tudo o mal que ele fez, todos nós nascemos debaixo dessa maldição. E eu preciso voltar a esse lugar de intimidade. Eu preciso restaurar esse altar. E eu entendo isso, entrego a minha vida ao Senhor. O Espírito de Deus, Ele agora não vem na viração do dia. Ele agora não marca horário. Ele não manda uma mensagem pelo celular. Tal hora, estou chegando aí. Ele entra dentro de nós. E Ele faz morada. Diga para o seu irmão, você é templo do Espírito Santo. Fala, irmão, se você ainda não é, aproveite hoje para ser. Amém, igreja? E voltamos a ter a possibilidade. Por que possibilidade? Porque não é todo mundo. Jesus na cruz do Calvário não deu a vida de Deus a todos. Ele deu a possibilidade. É diferente. E aí muitos estão enganados, indo para o inferno e dizendo, eu sou filho de Deus. Nós somos criaturas. Nós tornamos-nos filhos quando entregamos a vida a Jesus. Quando o recebemos como Senhor e Salvador, unicamente. Fora isso, eu quero dizer a você, você não é filho, você é criatura, e criatura não vai para o céu, criatura vai para o inferno. Fala para o seu irmão, misericórdia. Quando eu entendo que o único lugar que eu posso me relacionar com Deus é no Espírito, e eu perdi este lugar de intimidade, eu me tornei trevas nesta posição espiritual, eu preciso de ser provocado dentro de mim uma necessidade vital de restauração no Espírito. Uma restauração deste altar. Uma restauração da minha essência. Deus é Espírito. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E você vai encontrar lá em Colossenses 3, você vai encontrar em Efésios 4, que Cristo Jesus vem nos dar a possibilidade de termos novamente a imagem e semelhança de Deus. De novamente o Espírito que vivifica, que é Jesus, novamente trazer vida através do Espírito. O que é restaurar? É interessante. Um verbo diz recuperar. Recuperar o que, queridos? A visão espiritual em meio a tanta carne. Em meio a tanta visão terrena. Queridos, misericórdia, mas eu levanto a bandeira do céu e levanto a bandeira do mundo sobrenatural em Deus. Mas eu me coloco à frente de qualquer batalha contra a terra. Jesus disse, Pai, eu não sou deste mundo. Nem eles são deste mundo. Fala para o seu irmão, temos que parar com a visão terrena. Enquanto é tempo, igreja. Porque Deus nos fez para termos uma visão espiritual, celestial. O céu não tem nada a ver com a terra.
O céu não tem nada a ver com a terra. Põe isso na sua cabeça. Precisamos recuperar a visão espiritual, a visão celestial. E ele traz também restauração como um outro verbo. Ele diz reconquistar. Reconquistar o que, igreja? O lugar de intimidade com Deus. Sabe por que muitos não conseguem ter intimidade com Deus? Sabe por que muitos leem a Bíblia, cantam, às vezes até pulam um pouquinho, enfim. Mas não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus. Porque não estão olhando, caminhando, andando no Espírito. Só estão na alma. E eu vou dizer algo para vocês, infelizmente, a nossa alma, ela puxa muito mais para a terra do que para o céu, sabia disso? Muito mais. Mas nós precisamos andar no Espírito para termos uma alma convertida, para termos então um corpo que reflita nas suas atitudes uma alma convertida ao Senhor. E quando o teu espírito está em Deus, como uma alma convertida e um corpo que reflete Jesus, você é igreja. Quem quer chegar neste ponto? Precisamos dessa restauração. A nossa restauração não é no corpo. Deixa eu contar algo para vocês muito sério. Todas as coisas do diabo, todas, começam na carne. Por quê? Porque tudo de Satanás começa embaixo. Porque não tem como trazer luz. E aí você vai ver N situações de cura de alma que nunca produz nenhuma cura. Por quê? Porque está sendo gerado em Satanás, no reino das trevas, aqui embaixo. Agora, todas as coisas de Deus, preste atenção, todas, elas são geradas no reino do Espírito. E elas começam lá em cima. Por quê? Porque elas vão trazendo luz de cima para baixo. Deu para entender? Então, uma restauração que começa de baixo para cima, ela não vai surtir efeito. Porque ela começa na carne. E aí, é o que muitas religiões, infelizmente, fazem. Os chamados mantras, as chamadas meditações, não é isso? Fica lá e nada acontece. A pessoa fica mais relaxada. Eu posso falar, ok? Com toda liberdade, porque eu já fiz muito dessas coisas. Então, eu posso falar sobre isso. E a alma não era curada. A alma ficava, às vezes, tranquila. Era bom. Mas logo, logo, ela sobressaía de novo. As coisas de Satanás começam de baixo, mas elas não conseguem chegar lá em cima. Porque nada que é do diabo traz luz. E a Bíblia diz, lá em João 8, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vim trazer luz, vida, em meio às trevas. O que estava em trevas, igreja? Não era a alma e nem o corpo. O que estava em trevas era o espírito do homem. Porque era o lugar de intimidade com Deus que havia sido perdido. Ok, pastor, eu preciso recuperar e reconquistar. O quê? O meu altar. Altar é lugar de quê, igreja? Altar é lugar de propósito espiritual e não emocional. Amém? Por isso que eu sou defensora do que Salmo 19 diz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não tenho nada contra os amigos. Tem muitos pastores, amigos, psicólogos, psiquiatras. Mas eu vou dizer a você. Entre ganhar a minha cura de alma, dos meus problemas, traumas, enfim, das minhas lembranças. Na unção, na graça, no louvor, na oração. E entre ganhar pagando toda semana uma quantia para uma sessão. Eu prefiro ganhar na palavra, amém? Porque isso é luz em meio às trevas. As pessoas ficam dependentes de situações humanas. Porque situações humanas não curam. Elas nos prendem. Mas a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nada como você está angustiado e você vem para a palavra. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma anseia por ti, Senhor. Senhor meu, Rei meu, Deus meu.